Oi, eu sou o Toro Bejolaro. Eu sou o Lucas Repulo e esse é o Lineup. Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre futebol, mas vai falar sobre atacante, vai falar sobre meio campo, sobre análise... Vamos falar um pouquinho sobre análise tática, mas vamos falar principalmente dos goleiros. E não é dos melhores goleiros, goleiros que pegam pênaltis, os goleiros mais altos, mas aqueles goleiros que sabem jogar com os pés e por que isso é importante hoje em dia no futebol. Isso tem ficado cada vez mais importante. O Guardiola foi um técnico que começou de fato a revolucionar a maneira com que os goleiros se colocam no campo e participam das jogadas, principalmente de ataque do time, porque na defesa é óbvia a participação do goleiro, mas de fato os times do Guardiola, eles têm muita posse de bola. Isso eu acho que todo mundo já sabe, isso é conhecido, é o que todo mundo fala sempre da posse de bola dos times do Bayern, dos times do Guardiola. Né? Sim, por acaso o Bayern foi um deles. Exatamente. E quer falar um pouquinho das estatísticas dos times do Guardiola? Não pode falar. Ah, então tá bom. O Bayern teve média de 66% de posse de bola em 2015 e 2016 na temporada, e o Manchester City agora, apesar de não estar tão bem no campeonato, nesse momento que a gente está falando, está em quinto lugar, ele teve 62% de posse de bola, que as duas foram as maiores médias de suas respectivas ligas. E no Barcelona nem se fala, né? Cansou de bater recorde de posse de bola, e eu sinto um pouco que esse negócio do goleiro do Guardiola é um negócio meio... Já jogou bola assim com seus amigos? Geralmente você vai pro gol, assim, tem um rodízio e você vai pro gol. Uhum. Aí a bola tá na zaga, seu amigo tá lá e você tá no gol, o que você fala pra ele? Não sei. Você não falava nada? Eu não Nossa, tô conseguindo imaginar. Aí goleiro também joga, hein? Goleiro também joga, hein? Porque, verdade, você verdade. quer pegar a bola pra Verdade, você. verdade. Você quer dar um tapa na bola também. Então é um pouco isso que o Guardiola implementou, lógico, a gente tá brincando aqui, mas é o fato de que o goleiro também joga. O goleiro também é um jogador ativo e pode ser esse jogador que vai fazer você sair de um sufoco, uma recuada de bola, que o Rogério, isso no São Paulo, acho que era cansou de... Todo mundo apertava a saída de bola do São Paulo, eles voltavam pro Rogério, o Rogério virava o jogo e tal, então... Tem uma coisa muito objetiva, eu acho, nesses goleiros do Guardiola, que é assim, os times dele têm muita posse de bola, pelos motivos óbvios que o Guardiola considera que quanto mais posse de bola o time tiver, menos o outro time toca a bola, ou seja, menos chance de levar um gol o time tem. Então os times do Guardiola levam muito poucos chutes a gol. Então você tem um jogador que está lá 100% do tempo no campo, caro, né, por valores e tudo mais, às vezes alguns dos melhores jogadores do mundo, e não está sendo usado para quase nada, porque o time leva muito poucos chutes ao longo do jogo. Então, ou quando leva, às vezes entram todos. Exatamente, né? Que é o caso que está acontecendo Exato. com o Bravo agora no Manchester City, que está complicado. O último 4-0 que o Manchester City levou do Everton, foram 4 chutes no gol do Everton e os 4 entraram, foi um absurdo. Então ele pensou, vamos usar melhor aquele jogador que está ali sem fazer muita coisa, né, entre aspas. E o Bayern de 2015 e 2016 foi o time que concedeu menos chutes a gol. E até para entrar um pouco na parte tática, para vocês entenderem, por que é o goleiro? Por que, por exemplo, um exemplo aqui muito ruim, mas que serve para ilustrar. Por que, por exemplo, eles não tiram um goleiro e colocam um centroavante ou um meio campo e jogam com um zagueiro meio improvisado? Por quê? Para bater esse time do Barcelona, que ficou famoso, o case de sucesso do Guardiola, o que eles faziam? Que era o Victor Valdés. O Victor Valdés, eles pressionavam a saída de bola. Porque como o time do Guardiola toca muita bola, ele é um pouco mais unificado, ele joga mais junto, você pressionando a saída de bola, você joga ao seu favor o fato da linha de fundo. Então eles só podem ir para frente, não podem ir muito para trás. Se você pressiona esse time no meio campo, ele pode rodar a bola para frente, para o lado, para trás. Então é tipo um campo de batalha mesmo. Pensa na Segunda Guerra Mundial. Como que o Hitler perdeu a guerra? Quando ele começou a ser atacado pelos dois lados. Então é a mesma coisa, se você pressiona a saída de bola, ele só tem um lado para ir. E é aí que o goleiro se sobressai, ele é muito importante, porque ele é uma peça nesse sistema ali e pode ser sua última saída, mas é um cara que vai ter uma possibilidade, uma capacidade de dar um destino bom para a bola. Né? O Guardiola sempre tenta levar a bola do goleiro até o meio campo com passes curtos e rápidos. E o goleiro ele é sempre o responsável por conseguir fazer um passe que já corte toda a primeira linha de marcação, principalmente agora na Premier League. Apesar de tudo, a gente está dando exemplos de um exemplo que não está dando tão certo assim, mas você tem, por exemplo, o primeiro jogo do Bravo no Manchester City contra o Manchester United, ele foi o terceiro jogador do time que mais pegou na bola. Ele só perdeu, não me lembro para quem foram os outros jogadores, mas foi o terceiro jogador do jogo inteiro que mais pegou na bola. Então isso para um goleiro não é uma coisa muito normal, né? Sim.
E até para ilustrar um pouco o que a gente está falando, eu esqueci o que eu ia falar, não tenho ideia do que eu ia falar. Até para elucidar um pouco o que a gente está falando do Guardiola, ele tem algumas regras. A gente até ia fazer um vídeo do Guardiola, ia ser o primeiro vídeo do canal que a gente ia começar, mas acabou não dando certo, mas a gente vai falar o que a gente já sabe sobre o Guardiola. Inclusive, a gente falou sobre o livro dele, se quiser dar uma olhadinha no nosso vídeo sobre livros, vai lá, bem legal. Ele divide o campo em 3, então são a regra dos 3 terços dentro do campo, que é o ataque, o meio-campo, a defesa, o meio-campo e o ataque. Então, essa bola tem que chegar com qualidade da defesa para o meio e é no ataque que começa aquela liberdade controlada que a gente tanto fala. Exatamente. Que é lá onde os jogadores começam a trocar de posição, sim, de forma não uniforme, né? Mas eles sempre têm que ocupar os espaços vazios, mas eles têm a liberdade de se mexer dentro do campo. E aí que entra os passes do Iniesta no Barcelona, que entra o Rakitic, né? O sistema de jogo é o mesmo, apesar do Guardiola não estar lá, mas no caso do Manchester City, entre os passos do Davi Silva, do De Bruyne, é nessa movimentação do ataque, por isso talvez que o Gabriel Jesus esteja fazendo algum sucesso já muito rápido na equipe do City. Então você tem esses times do Guardiola que trocam esses passes curtos e rápidos e que tem uma liberdade, uma troca de posições grande quando eles estão ali na parte da frente do campo. Então acontece em muitos jogos de times do Guardiola, e também, a gente está falando do Guardiola, mas de outros técnicos que também treinem com conceitos parecidos com os dele, que você vê muito que estão praticamente todos os jogadores do time, os 10 jogadores, ali no meio do meio para frente, trocando passe e fazendo muita coisa. Então você tem o perigo sempre de perder a bola. Então os goleiros do Guardiola acabam sempre também nesse momento, o Neuer era o mestre em ser praticamente um líbero, né? Que ele fica ali super adiantado no campo, fica quase na linha do meio campo, porque imagina só, se o time perde a bola... Quase na linha do meio campo você forçou né? Não, mas pior que fica. Do meio campo? Do meio campo. Eu vou mostrar pra você o vídeo. Mostra pra você o vídeo. Fica na linha do meio campo, vocês vão ver. Vai passar aqui, galera, vocês vão ver como eu tô certo. E aí, na hora que o time perde a bola, se essa bola sobra para um atacante e ele fica no 1-1 com o goleiro lá no gol, já era. A chance de ser gol é muito maior. Então o Neuer consegue ir lá, às vezes com a cabeça, às vezes com os carrinhos, e ele consegue manter a bola ali sempre no campo de ataque do time. Então, de fato, o goleiro ele tem tanta essa importância para ir cortando as linhas de marcação ali naquele primeiro passe e, ao mesmo tempo, para servir como o protetor, o líbero, nos momentos que o time perde a bola para recuperar ainda mais rápido essa bola. Né? Até fazer um paralelo, porque vocês falam, o Guardiola tá muito distante do nosso futebol, né? Não tem nada a ver com o futebol brasileiro, aqui é outra mentalidade. O Guardiola começou isso no Barcelona, então já tem um tempinho. No Palmeiras, por exemplo, o Fernando Praz, ele já talvez contestado por uma parte da torcida por não ter essa habilidade com os pés. Então muita gente fala, o Fernando Praz não sabe sair jogando, é só chutão. Então hoje isso em dia no futebol brasileiro está sendo muito cobrado. Você vê o Cássio no Corinthians sofrendo com isso. O Rogério Ceni, né, fez história aqui, mas não era nem um tempo que se cobrava. O próprio isso. Rogério Ceni dizem que ele chamou o Sidão agora para o São Paulo justamente por ter mais habilidade com os pés. Porque o Sidão jogou no Audax também, que tem toda essa filosofia de jogo. Então isso sim está sendo muito cobrado aqui no Brasil. Lógico, a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Acho que para a gente ter um goleiro maluco que nem o Neuer ainda vai demorar um pouco, mas o caminho está sendo trilhado e isso sim é o futuro do futebol, né? E algumas curiosidades também eu acho legais em relação a isso, que fazem com que... É óbvio que isso vocês podem achar que é super técnico, super, né, aqueles detalhes que às vezes o fã de futebol não se importa, mas que são legais para você entender como os técnicos pensam ali também. O goleiro, nesse momento, ele é o jogador do campo que para fazer um passe, que era aquilo que você estava falando no começo, por que não um zagueiro, por que alguma coisa assim, o goleiro ele é o jogador de qualquer um do campo que menos precisa mexer o ângulo do corpo dele para conseguir cobrir todos os jogadores para conseguir fazer um passe. Né? Porque ele está mais distante, então ele tem que meio que virar assim e ele consegue cobrir do zagueiro que está aqui, do lateral, até o atacante ali. Ele consegue ter uma visão boa sem precisar fazer muito esforço, sem precisar virar o corpo para poder fazer um passe. Né? E óbvio que assim, aí você fala, poxa, mas é muito perigoso, porque a gente vê sempre os erros dos goleiros e o goleiro é o último homem ali e às vezes ele erra e a bola tá na cara do gol, né? Então assim, é um erro que aparece muito, mas ao mesmo tempo, quando você bota no papel, o que esses técnicos enxergam é que o quanto esse goleiro contribui para as jogadas de ataque do campo e realmente para a construção das jogadas é muito maior do que qualquer risco que ele pode ter de tomar um gol uma vez ou outra quando ele cometer um erro, né? E pessoal, se vocês quiserem ver alguns vídeos do que a gente está falando, procurar um pouco sobre o assunto, tem alguns goleiros que a gente acha bem legal que vocês vejam, que é o Bravo mesmo do Manchester City, que talvez seja um goleiro assim, com as mãos um pouco contestável, mas que no Chile faz um bom trabalho. Tem o Ter Stegen do Barcelona,
Mas até o Lucas está falando que talvez os melhores exemplos sejam do Victor Valdés, no Barcelona. Como goleiro era exatamente. bem razoável. Eu acho que assim, por que o Neuer, sim, vai procurar vídeo do Neuer. O Neuer é o auge dessa função, é onde conseguiram chegar no cara que imaginou isso. E tem um plus de ser um porra louca, que Exatamente. deixa mais legal ainda. E a questão é assim, mas por que o Neuer? Porque se você pega, por exemplo, a gente separou o exemplo, o Victor Valdés e o Ter Stegen, talvez fossem melhor com os pés do que o Neuer. E aí você tem goleiro, sei lá, o Buffon, você tem o De Gea, são melhores com as mãos do que o Neuer. Mas aí o Neuer é o cara que consegue unir uma qualidade excelente em tudo isso e ao mesmo tempo ter uma inteligência de jogo que às vezes os outros goleiros não têm. Então por isso que eu acho que ele realmente consegue ser o melhor exemplo e o auge do que essa função de goleiro já chegou a ter, mas que promete ultrapassar muito os limites de qualquer coisa que já tenha acontecido. E se você quiser ver um vídeo de um goleiro mesmo, que era um jogador, você vê os vídeos do Higuita, que tá valendo muito a pena, que trocava os pés pela mão, total de um porra louca. O Gui até vai colocar um vídeo aí do Higuita tentando driblar todo mundo e perdendo a bola. Que personagem, hein? Exatamente. Bom, pessoal, chegou o fim esse vídeo. Se você gostou, a gente até fez um vídeo mais ou menos semelhante sobre o Tite, analisando um pouco taticamente o trabalho do Tite no Brasil. Tá aqui a relação de vídeos, dá uma olhada. Tem vídeo sobre futebol americano, vídeo sobre beisebol, vídeo sobre basquete, futebol americano, tem tudo. Olha lá.